Patrocinado por Global Pets. Hoje os veterinários do terreno vieram a Lisboa e eu, como não podia deixar de ser, vim visitá-los. Já tinha saudades disto. Hoje não é um especial exóticos, vamos falar sobre cães e gatos. Vamos falar sobre a Global Pets, que é um parceiro do programa, neste caso que fazem trânsito de animais a nível internacional e em Portugal. Hoje viemos cá conhecer a Lilica. A Lilica é uma cadela que vai para a Austrália. Quem me dera ir com ela, mas não posso. Portanto, vamos conhecer a Lilica. Eu vou ter com a Rita, que é a veterinária que dá assistência à Global Pets. Vamos lá conhecê-las. Então temos aqui a Rita e a Lilica. A Lili para os amigos, não é? A Lili vai agora para a Austrália, nós também temos de nos despachar, não é? Sim, que sim, não sim. temos muito tempo. Pronto, agora a Lili, a Lilica, explica-me o espaço, ou seja, agora vamos sair agora do hotel e vamos para o aeroporto, não é? Vamos para o terminal de carga, sim. A Lili vai num carro especializado, correto, com o Hugo, que a vai levar com todas as mordomias e mais algumas, não é? Exatamente, exatamente. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Bora lá, vamos. Vais aí com o Hugo, vais porreirinha. Olha, Rita, tu é que acompanhas isto desde que eles saem Sim, do sim. hotel até Sim. que vão para as diversas proveniências, não é? Sim, temos sempre um membro da equipa veterinária a acompanhar o processo, desde a recolha em casa do cliente ou do hotel, onde quer que o animal esteja, até não podermos estar mais com eles, até serem entregues já às companhias aéreas. Ou seja, não é uma obrigatoriedade legal, não é? Ou seja, é mesmo só uma particularidade que temos aqui na Global Pets. Exatamente, para garantir que tudo corre bem. Muito bem, isso é importante. Sim. Somos nós que os tratamos, não é? Se alguma É coisa verdade. correr mal e se não houver um veterinário É disponível, verdade, sim. pode sim. ser complicado, não é? Sim, sim. Agora o Hugo está a pôr ali as cintas todas, estou a ver. Sim, para cinta não de haver segurança ali... para não abanar a caixa Muito bem. e fica ela prontinha para... É, mas arranjaram uma pessoa certa, uma pessoa jovem que consegue ficar de cócoras. Então, está na horinha, vamos até o aeroporto, vocês cheguem e eu vou ter convosco. Está bem? Vamos. Até já. Até já. Então já estamos no aeroporto, não é? Pronto, agora vamos lá despachar então a Exatamente. Lilica, não é? Vamos começar a preparar a Lilica. Eu vou aproveitar e vou perguntar à Rita, porque isto é importante, Sim. saber como é que funciona esta papelada. Agora começa a parte chata, não é? Papéis, Sim, papéis, sim, papéis. sim. Isto são coisas muito burocráticas, tenho ideia, não é, Sim, Rita? sim. Dependendo do destino que o animal vá, há países mais burocráticos, outros menos, mas como a Lili vai para a Austrália, e a Austrália é o país mais burocrático em termos de documentação, em termos do processo em si, que demora muitos meses a ser feito. E agora temos aqui toda a papelada para ser entregue à companhia aérea para poder viajar com a Lili. Portanto, muita responsabilidade para a Sim, Global sim, Pets, sim, não é? sim, é muita e para ti, responsabilidade. Rita, como veterinária aqui da Lilica e de todos os animais que sim. que viajam com a Global Pets. Sim. Muito bem, agora vamos levá-la para dentro, Vamos não é? levá-la, sim. Vamos sim. aproveitar, ver se Sim, o sim. queres ajuda. Sim, faz favor. Então vá, vamos lá. Assim eu não tenho problemas com uma caixa. Agora, nesta fase, vamos entrar então a colocar as etiquetas todas, não é, Rita? Sim, sim. Vamos pôr também aqui os pertences dela e alimentação, porque ela não faz um voo direto, faz a escala, fica no Dubai uma noite. Eles lá têm um pet hotel onde eles ficam, mas é preciso que para nós fornecer a alimentação, então já vai com ela 2 refeições para ela poder... E uma coisa que eu te quero perguntar, de leigo completo, e acho que as pessoas lá em casa também se estão a perguntar isto.
Os animais são sedados nestas viagens? Não, não. É extremamente proibido e desaconselhável haver qualquer tipo de sedação ou tranquilizante, porque este tipo de fármacos faz baixar a pressão arterial dos animais, o que a elevadas altitudes e com a pressão que nós sentimos, quer dizer, nós não sentimos, mas quando estamos a viajar de avião, a pressão não é a mesma e há um ajuste do nosso corpo e do corpo dos animais também. Então, se fossem usados esse tipo de sedativos, em conjunto com a pressão atmosférica que é sentida no avião, poderia ser fatal para os animais e, por isso, é totalmente proibido o uso destes fármacos. Até porque daqui para a frente tu já não vais com ela. Exatamente. Ou seja, o veterinário que a acompanha não está com ela. Exatamente. Tu querias, mas não vais. Exatamente. Eles Muito são bem. entregues à companhia aérea, que também tem um pessoal especializado para o transporte destes pequeninos. Vai correr tudo bem, não é? Sim, sim. Então vamos lá. Agora é a parte da pesagem, não é? Exatamente, para confirmar, pronto, todos os animais são acompanhados por uma carta de porte, que é como se fosse o bilhete deles. E em termos de passaporte, é preciso passaporte a acompanhar este animal? Neste caso para a Austrália. É assim, para a Austrália não é preciso o passaporte, ou seja, se tiver o boletim de vacinas bem preenchido, basta. E em termos de exames de sangue, ela teve que fazer muita coisa, não é? Por exemplo, Sim. o nosso país é livre de raiva. No entanto, certamente que vos exigiram perceber se ela tinha anticorpos ou não contra a raiva. Exatamente, eles têm que fazer um teste de anticorpos da raiva que autoriza a entrada no país. Pronto, isto depende de qual o país para onde vai. São raros os países que pedem que a gente faça em Portugal, porque, pronto, como tu disseste, somos um país livre de raiva, mas para a Austrália é necessário esse teste, entre outros para outras doenças. Muito bem. Então agora se calhar vamos falar com o responsável para Sim, ver se vamos, está tudo bem. vamos. Agora estás nervosa. Vamos lá. Rita, tudo ok? Tudo ok. nos conformes, agora é a hora de ela fazer aquilo que nós também fazemos quando entramos no avião, que é passar no raio-x, não é? Exatamente, exatamente. A carga é toda inspecionada na máquina de raio-x para ver se não tem nada que não é suposto. Correu tudo bem, a carga está aceite e agora é a altura da despedida. É a altura de dizermos adeus à nossa menina. Então vá, Lilica, olha, faz boa viagem. Tchau, Os teus donos estão à espera. Tchau, querida. Tirar só uma última foto para a dona. É isso, muito importante, não é? Sim. Parecendo que não tiveste muitos meses com ela, não é? Sim. Lilica. Tchau, Lilica. Olha para aqui. Olha para aqui. Tchau. Pronto. Vamos lá. Boa viagem. Tchau, menina. Tchau, linda. Bem, por aqui tudo concluído. Vamos aproveitar e vamos até às instalações da Global Pets. Vamos, Vamos lá? bora. Até já. Depois de acordar cedo, de ir ao aeroporto deixar a Lilica, apanhar o trânsito todo, cheguei finalmente à Global Pets. E agora vamos conhecer a Global Pets. Tem aqui o Afonso à nossa espera. Vamos lá. Bom dia, Afonso. Bom dia, Mário. Estamos aqui então na Global International, não é? Exatamente. Explica-nos um bocadinho como é que funciona a empresa. Claro que sim. Então, basicamente, como disseste bem, esta é a sede da Global International Relocation, que é a marca-mãe da Global Pets, é uma das nossas submarcas. A Global International nasce no mercado português há cerca de 16 anos e desde aí tem vindo a crescer, a inovar, e com esse crescimento sentimos a necessidade precisamente de criar a submarca Global Pets. Ela surge há cerca de 5 anos, mais estruturada, 5, 6 anos,
e com esta estrutura conseguimos neste momento oferecer um serviço 360 que vai, lá está, desde o apoio no transporte até ao aeroporto, na parte de documentação, na parte burocrática que podemos já ver lá em cima com a Rita. Eu agora vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha e em termos de animais exóticos, vocês já fazem esse tipo de serviço? Estão a pensar nisso? Sim, portanto, essa é uma sardinha que nós estamos a começar a gostar. Basicamente o nosso serviço começou muito focado no cão e no gato. A parte dos exóticos começamos agora estamos a trabalhar mais na parte de chegadas, portanto receber o animal em Portugal. Ok. E acredito que em pouco tempo conseguimos dar passos até conseguir também abranger essa parte nos nossos serviços da Global Pets. Perfeito, aí entro eu. Exatamente. Muito bem. Então, se calhar agora aproveitávamos e víamos o resto, como é que isto funciona, os escritórios, Claro que sim. onde é que está a Rita, o que é que ela faz. Vamos Tá ter bem? com ela. Vamos lá? Força. Então, aqui é a Global International, correto? Exatamente. Ou seja, onde a Global Pets entra como um ramo da empresa. Não é? Exatamente. Este é um dos nossos escritórios na zona de Lisboa e onde está sediada a equipa da Global Pets, uma equipa de back-office totalmente composta por veterinários e daí também Uma delas conseguimos... eu já conheço. a Exatamente, Rita. uma delas é a Rita, com quem tu já estiveste e que se calhar eu posso encaminhar. Então vamos lá. Vamos ter com ela. ver. Bom, Mário, é aqui que o centro de Workstation. operações. Exatamente. Olá Rita, desde há bocado Olá, tudo bem? novamente. Deixa-te entrar com ela? Vou ver o que é que a Rita faz por aqui. É por isso. Obrigado, Afonso. Até já. Posso-me sentar? Sim, força. Vou aproveitar que estas cadeiras parecem confortáveis. Então, Rita, conta-nos lá o que é que fazes aqui como veterinária. Ou seja, já vimos a parte de estar com os animais, mas isso não é o teu dia-a-dia só, exclusivamente, não é? Há muito trabalho por trás do computador. Explica-nos um pouco. Pronto, nós trabalhamos basicamente o dia-a-dia aqui e nós recebemos, por exemplo, um pedido de um cliente que quer transportar o seu animal de estimação, entramos em contato com o cliente quer prosseguir com o nosso serviço e a partir daí nós oferecemos basicamente todos os serviços que o cliente necessita, desde a assistência veterinária em casa para os requerimentos que são necessários para a viagem, até, como já vimos no caso da Lilica, a viagem propriamente. Uma curiosidade, qual é que foi o país mais estranho para onde enviaram animais? Zimbábue. Zimbábue, muito bem. Sim. Rita, não é só aquele tipo de caixas que nós vimos na Lilica, não é? Exatamente. Ou seja, existem, porque há cães maiores, ou seja, temos de ter... Exatamente. Pronto, todas as caixas têm que ir de acordo com os regulamentos que existem no transporte de animal, mas o tipo de material pode variar. Queres-me acompanhar lá abaixo para irmos poder ver as caixas? Vamos ter com Com a o Hugo. malta. Vamos, Muito bem, vamos. vamos lá. Então aqui é a zona das caixas. Exatamente. Das caixas de transporte, aquelas que falavas e que são tão importantes para o transporte dos animais, não é? Não podem ir à solta. Sim. O Hugo está aqui, trouxe aqui mais uma caixa. Desculpa lá que te diga, isto é para um cão ou é para uma vaca? Não, é para cães muito grandes, como, por exemplo, dogs alemães, São Bernardos, Terra Novas, cães altos que precisam de uma caixa que esteja de acordo com as regulamentações, porque, por norma, as companhias aéreas pedem sempre 10 centímetros entre a cabeça do cão e o topo da caixa, que é para haver espaço. Quando o cliente nos envia as medidas do animal para nós calcularmos qual é a caixa ideal para ele viajar, se não houver nenhuma caixa pré-feita, nós temos a nossa carpintaria, onde podemos construir estas caixas feitas à medida para cada animal. Pronto, noutro caso, já só aqui para acrescentar, estas caixas de madeira também são utilizadas para cães de raça potencialmente perigosas, porque algumas companhias aéreas exigem que sejam as de madeira por terem uma segurança reforçada, para eles não roerem o plástico ou para não poderem, de qualquer forma, tentar abrir a caixa, e estas são mais seguras em relação a essas normas. Por mim podiam ir todos naquela. Por mim podiam ir todos naquela.
Pronto, então nesse caso vamos ver as outras carrinhas e deixamos aqui o... Está bem? Tá bom. Obrigado. Obrigado, até já. Obrigado. Então Rita, esta é outra das vossas carrinhas, percebe-se pelo tamanho que é para animais de grande porte. Sim, sim. Normalmente recebemos vários animais que chegam a Portugal e o cliente tem mais do que um cão ou mais do que um gato e precisamos de uma carrinha com mais espaço para transportá-los até à sua nova casa, então temos esta carrinha grande para vários animais. Olha, a mim já me convenceram. Eu por mim ficava aqui a tarde toda a ver televisão e ainda por cima está fresquinho aqui dentro. Portanto, acho que ficava por aqui. Bem, mas não posso, portanto vou ver se arranjo uma boleia e aproveitei umas das vossas carrinhas. Está bem? Eu hoje pus o meu melhor bigode. Agora vou aproveitar que a Global International tem uma frota enorme e vou conduzir o meu primeiro caminhão. Primeiro tenho de subir lá para cima. Ai, ai. Oh, Mário, se calhar descemos um bocadinho das alturas, que eu acho que ali o transporte é melhor. Ok, mas eu não podia. Eu pensava que podia. Se calhar é arriscado, Ok, diria eu. pronto, tudo bem. Eu não tenho carta, mas não seria por aí. Então pronto, ok, se não posso, não posso. É isso. Vamos lá. Fazemos o transporte aqui na amiga que tu já conheces e este certamente é um transporte mais seguro, como viste, durante todo o dia. Sim. Somos uma das empresas mais certificadas a nível nacional e isso garante-nos aqui níveis de qualidade excepcionais. Acredito que aqui a viagem é um Então bocadinho mais dás-me segura. uma boleia para o meu destino. Dou. E qual é que será o destino? Isso, sabes, na próxima viagem. Epá, isto é Global International, é complicado. Vamos até Roma. Vamos pôr o cinto. É a segurança. Patrocinado por Sevargado. Os resultados confirmam a diferença. Onat. Alimentação de verdade. Global Pets. Fujifilm. Value from Innovation.